Futebol irregular e gramado foram os obstáculos no triunfo na estreia da Copa do Brasil. E foco agora é o Brasileirão. Não veio fácil, mas foi complicada justamente pelo Atlético, né? Se a gente for analisar, enfrentou uma equipe, com todo respeito ao Brasil de Pelotas, uma equipe que só se defendeu o jogo inteiro, né? Uma equipe do Campeonato Brasileiro da Série D. Então o Atlético tinha a obrigação de vencer, mas mais do que isso, né? Mostrar um futebol mais convincente do que mostrou. Eu classifico a noite de ontem como uma noite de frustração e de decepção também, em que pese que o Atlético estreia com o pé direito vencendo e agora tem a vantagem de jogar pelo empate no jogo do dia 26 lá no estádio Bento Freitas em Pelotas, o Atlético deixou a desejar. O comparecimento da torcida também, e aí a gente tem que deixar bem claro que não é culpa do torcedor, mas talvez uma falta de noção e sensibilidade do próprio clube nos valores dos ingressos, porque o Atlético vem aí de jogos em sequência em casa, e aí que poderia muito bem ter feito um pacotão ou promoções aí para atrair, né, nesse jogo, que o horário também era bastante complicado pro torcedor que tá acostumado aí aos jogos, né, 9:30 da noite, o torcedor vai chegar em casa 1h da manhã para ter que trabalhar no dia cedo, no dia seguinte, então bastante complicado. E outra decepção foi o gramado, né, Pedro? A gente não pode deixar de falar que realmente o gramado do Mineirão tá bastante judiado, e não só a gente que tá falando por conta da aparência. A gente viu o jogo, a gente viu acontecer ali, né, um difícil domínio, a bola fica muito viva, realmente para quem tem que propor o jogo fica mais complicado. E depois do jogo, os jogadores falaram sobre isso, né, e o próprio técnico Eduardo Cudê. Então a gente tem que destacar, importante foi a vitória, claro, começar uma competição vencendo é sempre importante, jogar a pressão pro lado do Brasil de Pelotas, por mais que o Atlético seja amplo favorito a passar, tem que vencer de qualquer jeito, tinha que vencer ontem de qualquer jeito. O Cudê teve muitos desfalques, né? Poupou também alguns jogadores, já avisando também esse jogo contra o Vasco no final de semana, no Mineirão, no próximo sábado. Então a gente vê que realmente o Atlético se esforçou para ganhar, mas faz uma força muito grande para atacar, né, Pedro? Principalmente quando pega adversários com duas linhas tão baixas, como foi ontem o Brasil de Pelotas. Isso já aconteceu várias vezes ao longo da temporada e muitas vezes eu acho que se explica pela falta dos extremos, né? Eu entendo que a vontade do Cudê é de que o Dodô e o Saravia consigam chegar na linha de fundo, auxiliando ali os meias de lado, né? Os jogadores de ligação que jogam mais ao lado do campo. Só que não tem tanto essas jogadas de linha de fundo e nem é de fato o foco, tanto que o Atlético tem hoje como centroavantes, como atacantes, digamos assim, no time titular, o Paulinho e o Hulk. Ontem até jogou o Isaac, que até em determinado momento teve mais essa característica de referência para o Hulk sair para armação. Mas, ainda assim, falta um pouquinho de entrosamento, de criatividade, de assimilar o estilo de jogo para furar esses bloqueios na minha avaliação. Exatamente, e a gente que cobra tanto a base, né, a gente analisar o futebol do Isaac apresentado ontem, né, tá fazendo sua segunda partida, né, segunda vez que entra em campo, o Isaac, ele mostrou, né, movimentação, mostrou personalidade, né, chegou a finalizar, teve uma bola que ele poderia ter finalizado melhor, o chute mascou, eu acho que talvez até mais a vontade, a ansiedade de... O principal é quando o Hulk bate a falta no travessão, o Igor Gomes erra o cabeceio e aí a bola sobe pra ele e o goleiro já tava vendido, né? Era só dar não viu. Ele um toque, ele chutou pro alto. Realmente, eu vejo mais como ansiedade, né? De querer marcar, de querer mostrar serviço, mas deixou uma boa impressão. Não foi um grande jogo dele, mas pelo menos eu vi uma personalidade boa no Isaac ali, aparecendo pro jogo, né? Chamando os companheiros ali pra tabela. A equipe do Brasil de Pelotas, ela se fechou no básico, né? Fez 2 linhas de 4 ali, se fechou, e realmente o Atlético vem tendo bastante dificuldade, né? Não tem a criatividade. Eu acho ainda que falta um meia que tenha mais dinamismo. O Pedrinho ainda não se justificou, na minha opinião, até hoje. Então a gente pode relembrar que Nath Fernandes faz uma falta muito grande para esse time do Atlético. Mas a gente traz aqui o técnico Eduardo Cudê, né, que listou as dificuldades do jogo contra o Brasil de Pelotas. Muito difícil quando qualquer time fecha a linha e está muito curto e muito baixo, mas
nós tuvimos 24 chutes a golería, sempre pode melhorar, ou vamos falar coisas bom, que eu acho, ¿no? O campo está muito ruim também, que não ajuda quando en este tipo de jogo, onde você precisa acelerar um tempo, mas voltamos a ganhar e você tem muito tempo nisto, eu também. Sabem que depois de uma comemoração, o jogo pós-título é difícil. E bueno, iniciamos com os jogadores que melhor estavam, sem tomar riesgo. Eu me apoio muito em falar com o departamento médico para saber quem estava recuperado ou não. Isso aí que ele fala é importante, porque o Edenilson, acho que é uma virose, né? Isso. O Paulinho e o Lemos, ele até depois ele fala, né, que não tinha explicado ainda do Lemos, que ninguém sabia, que ele estava com desconforto, não explicou qual é o desconforto, mas que não é nada grave. Nada grave, que os dois estão vão estar à disposição para o jogo contra o Vasco, mas também poupou o próprio Mariano, que a gente sabe que tem um histórico, né, já de físico muito grande, e também o pensamento era poupar o Zarate, né, que é outro jogador, mas aí como o Atlético não estava conseguindo vencer, fazer o placar contra o Brasil de Pelotas, teve que colocar o argentino no segundo tempo. O Cudê também ele destacou que agora com o início do Brasileirão, a programação do Atlético, né, o foco do Atlético vai ser sempre o próximo jogo e não uma grande sequência. Trabalhar e jogar, preparar para o próximo, porque sim, tem uma sequência de 5 jogos mais en este mes, más ten 9 más o mes que viene. Entonces, si hola muito longe para frente, nada. O próximo es nuestro objetivo. O próximo, ganar o próximo jogo. Independientemente de cuál sea la competición, o siempre falo, nuestro objetivo es a corto plazo y es o próximo jogo. Ahora, ya en un rato, ya começar a olhar Vasco novamente e preparar o jogo. A gente também traz aqui o Johan, né? Que falou, né, a respeito também dessa entrada dele no time, o jogador que entrou e realmente mudou o jogo, né? Deu uma assistência e sofreu a penalidade. A gente não conseguiu imprimir, acho que o gramado dificultou um pouco, de fora talvez não dá para perceber, mas soltando muita grama, o barro embaixo, deixa a gente um pouco sem segurança, mas feliz de ter entrado, ajudado, dado assistência, sofrido pênalti. E como eu falei na minha volta, eu quero voltar para ser protagonista, para ajudar, e é dessa forma que eu vou buscando no dia a dia. O Hulk também foi mais um jogador também a falar sobre o gramado do Mineirão. O Modesto, ele foi até jeitoso, né? Que tá ruim, não, tá muito ruim mesmo. Mas não podemos se apegar nisso, já pegamos campos piores. A gente sabe que tá tendo muito evento aqui no Mineirão e acaba dificultando muito para que tenha manutenção do gramado. Infelizmente, vamos encontrar esse gramado assim, sabe lá Deus até quando, né? Estamos na expectativa de ter nossa arena já pronta para ter um campo bom para jogar também. Né? E o mais importante agora é focar, jogar por jogo. O Hulk e o Johan falaram agora há pouco na saída do campo sobre o gramado. O que você achou dessa situação? Fala pra gente. Eu vou até agradecer o Hulk, que nem tinha combinado com eles antes. Eu falei que eu estava falando por mim, não tinha falado com nenhum jogador antes. Então foi bom. Isso dá pra ver que o nosso elenco é bem entrosado também fora de campo e nas palavras. Como eu frisei, eu não tenho nada contra o Mineirão, a gente tem uma história muito linda aqui dentro do Mineirão, com grandes títulos, mas infelizmente nesses 2 últimos jogos o gramado ficou muito aquém, atrapalhou nossa equipe hoje, é uma equipe que constrói, atrapalhou a equipe do América, quando o América ficou com um jogador a mais por mais de 50 minutos, ele não conseguiu construir por conta do estado do gramado. Infelizmente o estado do gramado do Mineirão está muito ruim, então ainda bem que os meus companheiros de grupo tiveram a mesma palavra que a minha aqui fora, sem eu ter consultado eles, para que a gente possa rever. Se às vezes pega um jogo, coloca 2, 3 soldados lá dentro de Independência, que a gente viu que está num bom estado. Sabemos que a logística para os nossos familiares, para vocês trabalhar, para todos em torno, o Mineirão é melhor, isso é óbvio, mas para a gente que joga, que impõe o jogo dentro de campo, com certeza tem que melhorar ou a gente repensar um pouco em alguns jogos para que dê tempo deles possam fazer a melhoria necessária do gramado para que
a gente possa desempenhar o nosso futebol, que aqui é uma praça de futebol, apesar de ter outras praças ou outros eventos, mas ainda para nós jogadores, com certeza aqui é um lugar que a gente quer jogar, mas precisa de uma melhor no gramado. É isso, né, Pedro? Críticas mais do que justas, né? Você que narrou o jogo também, viu de perto ali a bola muito viva, Atlético dificuldade de propor o jogo também, muito por conta dessa questão do gramado, né? E isso é uma coisa que os jogadores estão sentindo, né? Que os jogadores estão falando. O Cudê até cita, né? Tô em contato aí com quem mantém o gramado e tal, não é culpa deles. Mas, de fato, isso se tá atrapalhando o time, exige uma manutenção, um cuidado um pouco melhor. Afinal de contas, os jogadores do Atlético reclamaram mais uma vez sobre essa situação do gramado do Mineirão, que nem tem recebido tantos jogos como a gente imaginava pela ausência do Cruzeiro, né? Que a gente pode parar para pensar em temporadas anteriores. No ano passado, por exemplo, tinha muito mais jogos do que neste ano. Então, o cuidado precisa ser revisto aí com o gramado do Mineirão. Lembrando que o Everson encontrou até uma porca, né? Uma rosca de parafuso, né? No gramado, né? Ele pisou nisso, isso, claro, deve ter soltado aí de algum palco, de algum desses eventos que o Mineirão vem fazendo. Mas agora o Atlético muda o foco, né? E sem tempo para respirar, né? Já volta aos treinos hoje à tarde lá na Cidade do Galo, já avisando a estreia no Campeonato Brasileiro neste sábado, 9h da noite. Torcedor que fica tranquilo que vai ter, o torcedor atleticano vai ter um sábado muito agitado, viu, Pedro? Que depois nas últimas a gente vai trazer também a respeito sobre a inauguração da Arena MRV. A gente tá ansioso, Thiago. Tem uma programação, né, do nascimento do campo, né, a inauguração da Arena MRV neste sábado começa os portões vão ser abertos 8h13, né? E aí a gente vai ter 10h13, discurso de autoridades, 11h10, começa a marcação do campo, às 11h40, a instalação das traves e chutes a gol pelos ex-jogadores, né? Vavá e o Baldo Miranda, uma grande homenagem para dois jogadores importantes na história do clube. E 12h10, Sambô e Aline Caliço para sua alegria, Pedro. Muito boa, a Aline Caliço é boa demais.